No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Prazer falar com você, com todos os seus ouvintes e tentar sanar todas as dúvidas possíveis aí. Obrigado pela presença. Bom, hoje é uma data importante, né? Depois de fechado o PA Paraíso, ele vai reabrir como UPA Taboão. É hoje mesmo, prefeito? Exatamente, Pedro. Hoje a gente vai conseguir entregar para a população essa UPA, o antigo PA Paraíso, UPA Taboão. Teremos 21 leitos lá, vai funcionar 24 horas. Ampliamos em 220 metros quadrados de área construída. Então significa dizer que a gente vai ter uma área de espera muito maior, né, com 70 cadeiras. Teremos lá diversos consultórios médicos para que a gente consiga fazer vários atendimentos simultâneos, raio-x. Então, uma série de exames poderão ser feitos dentro da UPA, especialidades. Então, vai ser muito mais completo. Como eu não sou técnico da área de medicina, eu costumo dizer, e eles não, os técnicos falam que até de uma forma correta falar isso, é um mini hospital, né? Obviamente não tem a complexidade toda que tem um hospital, mas pode ser tratado como um mini hospital. A gente espera ali atender uma região de aproximadamente 140 mil pessoas, ou seja, ampliando o nosso raio de atuação para toda a região do Taboão, por isso UPA Taboão. Vamos ter ali área de embarque e desembarque para pessoas com mobilidade reduzida, muito mais acessível. Então ficou muito melhor essa UPA, a gente acredita conseguir atender com mais eficiência e de uma maneira melhor a população guarulhense naquela região. Prefeito, nós teremos leitos de UTI no combate à Covid-19? Olha, nós teremos alguns leitos de alta complexidade que poderão ser utilizados. Não é esse o foco, mesmo porque, e acredito que você deva me perguntar isso daqui a pouco, mas graças a Deus, e a gente espera que isso seja uma tendência e não algo esporádico e sazonal, mas nós chegamos a 59%, 58,9% para ser mais preciso, dos leitos ocupados de UTI. Lógico que nós fizemos um esforço para comprar uma série de leitos na iniciativa privada, expandimos o nosso hospital de campanha também, mas a tendência é que caia, né? Pelo menos a gente está sentindo isso nos últimos dias de queda. Então, lá aquela UPA, ela vai focar em todos os outros problemas que o cidadão comum pode ter, né? E o nosso hospital de campanha está dando conta também do coronavírus. Então, essa é a nossa ideia, de focar em todos os outros problemas. A região precisa, a região do Taboão é muito populosa, muito grande, e nós tivemos lá, para quem não se recorda, nós tínhamos dois problemas ali naquele PA que agora é UPA. Primeiro, um problema de infraestrutura. Nós tínhamos aí uma infraestrutura um pouco comprometida. Tinha uma ala que podia desabar. Então, por isso que a gente precisou fazer ali todo o isolamento daquela unidade. E tínhamos uma verba, desde 2008, liberada, porém a gente já estava quase perdendo, quando eu assumi em 2017, quase 10 anos depois, de aproximadamente 2 milhões de reais, 1,9. E a gente conseguiu resgatar em Brasília essa verba, não perder essa verba, e aí com uma contrapartida de 200 e poucos mil reais, a prefeitura conseguiu finalizar. Então a gente ampliou muito aquela UPA, como eu disse, 220 metros quadrados a mais para atender a população de uma melhor maneira. Foi uma emenda da então deputada federal Janete Pietá, né, prefeito? Eu não posso afirmar que sim, mas a verba quando eu cheguei, estava carimbada, quase perdendo esta verba. Então a gente foi a Brasília, mas como faziam 10 anos, eu não posso afirmar. Eu ouvi dizer que sim, mas eu não posso cravar que é. Agora, prefeito, a reforma em si até que não foi tão cara, 2 milhões, mas o problema é o custo, né, operacional dessa UPA Taboão. O senhor tem números? Olha, uma UPA, geralmente, e é bom até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam isso, e é transparência, uma UPA geralmente custa em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais. Depende do volume de atendimento e da região que ela abarca. Mas algo em torno de 2 milhões e meio para aquela mês. Quando eu assumi a cidade em 2017, quando o nosso time assumiu, nós tínhamos uma única UPA.
UPA São João, que também era PA e foi transformada no passado em UPA São João. E aí a gente conseguiu inaugurar mais 2 UPAs que estavam praticamente finalizadas, mas estavam quase 5 anos paralisadas, né? Porque não tinham recursos para aportar para fazer ela funcionar. Então, que é a UPA Cumbica, que a gente conseguiu entregar no final do ano, no ano de 2017, e a UPA Paulista, que a gente entregou no meio do ano de 2017, portanto, no primeiro ano de mandato. E isso custou aos cofres públicos, custa todo mês, 5 milhões de reais. Então, a gente faz um cálculo aí, vezes 12, mas não é vezes 12, porque geralmente é vezes 12,5, porque tem 13º, mais alguns custos não aumentam, então faz vezes 12, mas vamos fazer uma conta rápida, 60 milhões, né? 2 UPAs que a gente entregou. Então, a gente pegou com uma e vamos finalizar o mandato com 4 UPAs. Esse foi o investimento nessas unidades de pronto atendimento que a gente está fazendo. Uma a gente quadriplicou para 4 UPAs. A UPA Taboão será terceirizada, né? Pelo IDBH, é isso? IBDH vai ser a empresa que vai gerir o hospital. Temos boas referências, né, da empresa. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho e a gente vai estar cobrando e fiscalizando sempre, obviamente. A partir de quando a população de Taboão e região pode procurar a UPA Taboão? Olha, nós entregamos hoje, creio que a partir de amanhã já poderão procurar a unidade para serem atendidos. Bom, prefeito, falando em hospital de campanha, prefeito paulistano Bruno Covas fechou ontem o hospital de campanha do Pacaembu. Qual a sua previsão em relação ao hospital de campanha do SECAP? Pedro, a nossa ocupação lá ainda é alta. Nós temos lá 20 mais 4, por que a gente fala 20 mais 4? Que são 20 leitos de UTI com todos os auxílios respiratórios, mais 4 que praticamente é a mesma coisa, só que é a sala vermelha, que é a sala onde se estabiliza, onde deixa... Só que a gente pode usar como leito de UTI se preciso for, né? Se tiver esgotado a capacidade de atendimento do hospital. Então vamos falar em 24. Os números de ontem, nós tínhamos, creio que 19, né? Dos 20 a gente tinha 19, e esses 4 de estabilização. Então ainda não dá para cravar uma data, eu queria que fosse amanhã, hoje, mas ainda não consigo cravar uma data porque depende do comportamento desse vírus. A gente está analisando dia a dia, não só os dados de Guarulhos, porque a gente tem que analisar do mundo inteiro. A Europa, por exemplo, começou uma segunda onda, alguns países como Portugal, que tinham passado bem por essa pandemia, agora já estão voltando a se fechar, porque os números de contaminação e de óbitos começam a aumentar novamente. Temos a China, está anunciando também uma possibilidade de segunda onda em seu território, outros países na Europa, enfim. Então, aqueles que achavam que já tinham vencido começaram a fazer toda a sua retomada e estão repensando. Aqui no Brasil, algumas cidades também estão repensando, então a gente teme uma segunda onda, pode ser que aconteça uma segunda onda, então por isso que é temerário falar em data de fechamento. Eu quero fechar o mais rápido possível e creio que qualquer gestor do mundo quer passar por isso o mais rápido possível, não dá. E pela vida das pessoas, obviamente, em primeiro lugar, nós já perdemos aí, infelizmente, e aqui me solidarizo com todas as famílias de Guarulhos e do mundo, mas 617 pessoas aqui na cidade. O nosso índice de letalidade está em 6,9, né, e em termos de pessoas contaminadas, a gente está com 8.866 aproximadamente. Prefeito, o senhor teve a ajuda do presidente Bolsonaro e do governador Dória no combate à Covid? Olha, o governo do estado de São Paulo auxiliou, não da maneira que a gente esperava, mas auxiliou, mandou relativamente algo de verba. O governo federal, ele também auxiliou e tem um auxílio que eles fizeram a todos os municípios, em Guarulhos aproximadamente 154 milhões, mas não é bem um auxílio neste caso. Por quê? Porque todos os municípios que quiseram se recorrer dessa fonte tiveram que abrir mão de todos os, vamos colocar assim, de todos os dividendos que a cidade pode ter a ver com a União. Então, algo que está judicializado, verbas que ainda estão em disputa para vir ou não para a cidade. Então,
Então a gente teve que abrir mão de tudo que é ação contra o governo federal para receber. Então, na prática, o governo federal ainda consegue eliminar uma série de dívidas com os municípios e mandar esse recurso. E é lógico, os municípios todos precisando de recursos nesse momento, porque está complicado, a arrecadação caiu assustadoramente. Eu posso falar por Guarulhos e vários prefeitos que eu converso falam a mesma coisa. Então caiu vertiginosamente. Então é lógico que tudo que tiver de recurso para que a gente consiga suprimir folha, para que a gente consiga suprir, não suprimir, para que a gente consiga suprir folha, para que a gente consiga fazer os serviços essenciais continuarem funcionando, a gente vai precisar, não tem jeito. A arrecadação caindo é natural que afete todos os serviços. E é óbvio, restaurante não está funcionando. O proprietário vai ter muito menos imposto a se pagar, porque não está produzindo. E mesmo aqueles que tem que ser pago para a municipalidade, vai acabar não pagando porque não está faturando. E em todos os comércios, eu peguei aqui o restaurante porque ainda está fechado, infelizmente. Né? A gente tem um plano para reabrir de maneira totalmente correta, com as ordens da Organização Mundial de Saúde, tudo certinho, de distanciamento social, a partir do dia 6. Mas a gente sabe que mesmo com a volta desse serviço e outros que estão funcionando, é muito mais reduzido, né? Porque 25%, 30% de funcionamento. Então, na prática, a cidade está sendo muito afetada financeiramente e a gente vai fazendo a ginástica financeira do dia a dia. Prefeito, há uma polêmica em relação ao transporte coletivo. Muitas reclamações de aglomerações, né? Transporte lotado. E ontem circulou a informação de uma liminar que determina o retorno de 100% da frota. A frota já não estava em 100%? Pedro, nós estamos dialogando, a Secretaria de Mobilidade, a STMU, eu mesmo dialogando por diversas vezes, presencialmente até, né? Não só por reunião por streaming, mas presencialmente com a categoria para pedir empenho para que eles voltem 100%. Então a gente está pedindo, semana passada fizemos esse esforço novamente e nós iremos notificá-los, obviamente, para que volte 100%. A gente tem informações que tem linhas que estão 100%, mas tem linhas que não estão cumprindo, então é obrigação da prefeitura fiscalizar e a gente vai fiscalizar, se preciso for, vai punir. Então nós precisamos da frota 100%, né, ou pelo menos que atenda à necessidade de Guarulhos. A gente precisa disso. Não dá para observar ônibus lotados sabendo que faltam ônibus nas linhas. Então, pode ter certeza que a Prefeitura de Guarulhos está tomando as providências para que algumas linhas que ainda estão deficitárias sejam compensadas. Prefeito, o senhor era vereador quando foi implantado o bilhete único, né? E isso criou um subsídio, uma despesa para a Prefeitura. Não está na hora de repensar isso, não? Olha, Pedro, ainda vou pegando o gancho desta pergunta e voltando na anterior, justamente é isso que as empresas alegam, como cai muito o número de passageiros numa pandemia, que é natural, todas as autoridades pedem isolamento, existe o medo natural de muitas pessoas quanto à contaminação desse vírus. Então, é natural que caia muito a capacidade de ofertar o serviço, muita gente vai acabar não comprando esse serviço de transporte público. E com isso faz com que a cidade pague muito menos subsídio, que a gente paga por passageiro na linha. Só que o que as empresas alegam? Que a gente precisa suplementar, a gente precisa continuar pagando o subsídio, porque senão eles quebram, não conseguem fazer folha e tudo mais. A gente também está com um problema enorme financeiro. Se vários serviços essenciais a gente está com problemas para honrar, estamos honrando a duras penas, então a gente não tem condição de continuar pagando o mesmo subsídio. Então esse é um grande impasse que ocorre e por isso que a gente está pedindo de forma no diálogo até então, e agora não mais, porque a gente precisa que os ônibus rodem, que todas as linhas estejam 100% funcionando. Mas o subsídio realmente ocorreu lá, se eu não me engano, no ano de 2015, mais ou menos,
15 ou 16, eu não me recordo. Não, foi antes, não foi? Lá no primeiro governo do Almeida. Foi no primeiro? 2009. Então foi 2009 e 10. 2009. É verdade, faz muito mais tempo. 2009 e 2010, que começou o bilhete único e aí se criou, infelizmente, uma obrigação da prefeitura pagar subsídio, que até então não havia. Uhum. E isso atrapalha muito os cofres públicos. A gente, todo ano, na minha gestão, entre 50 e 80 milhões de reais de subsídio. E não dá, a prefeitura não tem esse recurso. Então, nós estamos estudando, a nossa ideia, e já comunicamos a todo o setor, que a nossa ideia é fazer um sistema que não precise de subsídio, de aporte da prefeitura, que seja bancado só pelos usuários. Então, a gente está discutindo, lógico que a gente não quer fazer nada goela abaixo, estamos discutindo, estamos com um estudo, vamos contratar um estudo muito mais robusto também, da FIP, então a gente está pedindo a eles, né, acho que deve estar para contratar nessas próximas 2 semanas, pedindo a eles de que forma que o sistema de transporte continue sendo eficiente e melhore, obviamente, a gente sempre precisa de melhoras, consiga melhorar e não precise de subsídio. Então, de que forma que a gente divide isso, como vamos fazer isso? Então, com certeza, em alguns meses nós teremos aí esse estudo que garanta a prestação de serviço e também que a prefeitura não precise aportar recursos mensalmente para garantir o transporte público em funcionamento. Prefeito Guti, o prefeito paulistano Bruno Covas fala em reabrir bares, restaurantes e parques a partir da semana que vem. Qual a sua posição? Olha, Pedro, a gente precisa continuar com a nossa retomada. Como eu disse, a gente, pelo governo do estado, nós temos que ficar na fase 2 do famoso Plano São Paulo do governo do estado, que para mim é uma incoerência quando São Paulo, cidades do ABC, avançam para a fase 3, que permite a reabertura de restaurantes, de bares, enfim. Nós pensamos, uns 20 dias atrás, já colocamos em decreto, para que a gente faça a retomada. Não é a terceira fase porque a gente não está seguindo o Plano São Paulo. A gente está analisando os nossos números e com os nossos técnicos estamos criando as métricas de liberação. Porém, o nosso planejamento para restaurantes, bares, é para o dia 6. Né? Existem algumas pessoas dizendo que o governo do estado procurou a Procuradoria-Geral para ir até a Justiça, para barrar o nosso progresso, a nossa retomada econômica mais progressista, mesmo porque hoje a gente tá mais amplo do que a própria capital. Porque na capital, por exemplo, não abriu o salão de beleza. Guarulhos já está quase 20 dias funcionando salão de beleza. Então, a gente não sabe até que ponto vai ter determinações contrárias às nossas ações da Justiça. Mas a nossa ideia é que no dia 6 a gente consiga fazer uma retomada. Ainda esse mês queremos antecipar, ainda dentro desse mês, a gente quer antecipar a retomada esportiva, a retomada de lazer com consciência, né? Por exemplo, o Bosque Maia. É um desejo nosso reabrir, a gente aproveitou esse tempo para fazer grandes reparos e reformas dentro do parque. Então, nós conseguimos lá, para quem é frequentador do Bosque Maia, por exemplo, que é o principal parque da cidade hoje, as pessoas que frequentam lá percebiam que dentro de um banheiro funcionava a base da Guarda Civil aqui de Guarulhos, da Guarda Civil Municipal. A gente construiu uma base dentro, ficou bem bonito e com ajuda não, praticamente 100%, a iniciativa privada que bancou, uma construtora que bancou a construção. A gente hoje tem uma base bacana lá para garantir mais segurança aos frequentadores do parque. O banheiro ficou muito bom, ficou amplo, vai conseguir atender também muito melhor. A gente fez reparos na pista, pintamos, colocamos LED. Então o parque está muito melhor para o frequentador. E a gente quer liberar, lógico que com algumas restrições que nós estamos estudando. Assim como alguns parques em Londres, em Portugal, estão reabrindo com algumas restrições, medidas de distanciamento. Então a gente está estudando para antecipar. Eu falei ainda esse mês é impossível porque ainda não virou o mês, mas no mês de julho, essa é a nossa ideia,
que no mês de julho a gente consiga fazer. Aliás, o decreto da prefeitura vence hoje, né? Dia 30 de junho. O senhor pretende reeditar, não? A gente tem que reeditar, né? Basicamente, a gente vai replicar hoje o decreto que nós temos e colocando os próximos faseamentos. Como eu disse, a fase 3, a fase 4. Tá certo. Prefeito, eu fui procurado por funcionários de UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e eles dizem que gostariam de ter acesso também àquele benefício, né? Aquela gratificação dos profissionais de saúde, porque eles acham também que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, da Covid-19. Olha, ontem mesmo eu estive em uma UBS e dialoguei com uma servidora de UBS e ela me questionou a mesma coisa. É óbvio que eles estão auxiliando todo mundo, não só da área médica, não só da área de enfermagem, da área de saúde, mas também o servidor do trânsito, que fica ali ladeando, por exemplo, o hospital de campanha, o servidor do trânsito, que fica ladeando o hospital de campanha, a GCM, todo mundo está no combate ao coronavírus, na frente dessa batalha, todo funcionário público que não é meramente administrativo, que está atrás do computador fazendo o seu trabalho, como tem que ser feito, mas todo mundo que está exposto ao atendimento, ao próximo, ao cidadão, acaba ficando exposto. Mas existem algumas superexposições. Então, por exemplo, quem está trabalhando em UTIs, por exemplo, está mais superexposto. É óbvio que nós queríamos dar esse abono para todos aqueles que tenham um mínimo de exposição. Porém, não tem recurso. A cidade realmente está sendo muito atingida, como a maioria do cidadão, a maioria dos comércios estão sendo atingidos economicamente. Então, não tem condição financeira para que a gente consiga dar o abono para todos aqueles que estão fazendo atendimento presencial ao cidadão guarulhense. Não tem como. São R$1.000 divididos em 3 parcelas. Então, a gente, aos poucos, está conseguindo liberar. A nossa vontade era que todos tivessem esse auxílio. É justo, estão no front, mas a gente não tem condição. Como eu disse, Pedro, e você mesmo deve ter notado, enquanto cidadão guarulhense, a cidade, na questão da zeladoria, estava melhorando muito no início de janeiro, fevereiro. Sim. Aí veio essa pandemia, é natural, a gente tem que escolher o que é mais prioritário. Então, a gente teve que segurar alguns projetos, alguns recursos para investir em combate a essa pandemia. Então, a gente teve que fazer opção. Como na casa da gente, por exemplo, você tem aquele recurso mensal, todo mês você se programa. E aí você se programou para trocar de carro. Você conseguiu salvar um dinheirinho lá, vai dar o seu carro, mais um recurso, vai trocar de carro. Aí, por exemplo, sua filha, o seu filho passa no vestibular. Só que não é o público, é o pago. E aí todo aquele recurso que você tem, ou você compra um carro novo, ou você vai pagar o sonho, a faculdade, o futuro do seu filho. É lógico que você vai canalizar para o futuro dele. Então, a gente tem que sempre fazer escolhas. E nesse momento, a gente tem algumas prioridades. A prioridade 0, máxima, é saúde, salvar vidas. Depois, salário do servidor, que aliás a gente conseguiu já pagar ontem. Todo mês está sendo... Antes da pandemia era complicado, agora está muito mais complicado. Uma folha de aproximadamente 130 milhões de reais, que injeta recursos diretamente na cidade, na nossa microeconomia, assim falando. Então, prioridade máxima, combate ao coronavírus e à saúde como um todo. Depois, conseguir pagar o servidor, que é extremamente importante. Depois, vem alguns serviços essenciais, como, por exemplo, coleta de lixo, que a gente também pasta para conseguir pagar. Porque a coleta de lixo, se não for feita, milhares de doenças aparecem na cidade. Então, a gente tem uma sequência de coisas de prioridade. E aí, tapa-buraco é prioridade? É importante? É importante. Mas, comparado a salvar vida, não tem como mensurar, né? Lógico que salvar vidas é muito mais prioritário. A assessoria do vereador Alexandre Dentista passa uma boa notícia aqui, que ontem ele deixou o hospital. Então, Verdade. Recuperado da Covid-19, vereador Alexandre Dentista, boa notícia. E que sirva de alerta também, né? Falei com ele, viu, Pedro, ontem. Ele realmente foi para casa, tem que ficar aí de quarentena, obviamente, 15 dias, para não contaminar mais ninguém.
E só que ele tá lá, o bicho é trabalhador, ele falou, não, prefeito, eu não aguento. Ele nem pisou em casa, não aguento, eu acho que eu vou conseguir ficar uns 2 dias. Eu falei, cara, você não tem como, você tem que cumprir a regra. Ele, não, lógico que eu vou cumprir e tal, mas no celular eu não vou parar, vou continuar, tá? Então, e sinal que ele tá bem, né? Porque se ele já tá pensando em ir pra rua um dia depois no mesmo dia que saiu do hospital, isso é muito bom. Mas melhor se resguardar, né? Sim, não, mas infelizmente tem pessoas que não têm a mesma sorte, que entram em uma UTI, que entram em um respirador e não conseguem sair mais, né? Então, não é brincadeira esse vírus, Pedro, não é ser alarmista, a gente tem que tomar cuidado. Algumas pessoas acham que isso não é nada, elas acabam negando esse vírus e o vírus está aí. O vírus mata, principalmente as pessoas acima de 60 anos e às vezes está com uma saúde boa, enfim, o filho está inteiro, não pega nada, vou dar uma corridinha ali, vou empinar um pipa ali, vou sair com os amigos em um bar de um conhecido que ele fecha a porta e a gente vai beber. Você pode contaminar lá, voltar para casa e sentenciar o seu pai, o seu avô à morte. Então tem que tomar muito cuidado. Prefeito, o senhor está entre a cruz e a espada, porque caiu a arrecadação, também houve uma decisão do Supremo que não pode reduzir jornada, nem salário de servidor público. Como é que o senhor vai equalizar essa situação? Bom, Pedro, a gente torce para uma retomada. Lógico que mesmo com a retomada, ela não é apertar um botão, porque, como eu disse, ainda existem pessoas que estão muito temerárias e é preciso estar mesmo, porque a gente não sabe o comportamento desse vírus. Então, muita gente, por mais que esteja tudo liberado, volte à vida normal, que ainda não está, as pessoas ainda vão estar um pouco reticentes, vão consumir menos, vão estar menos na rua. O modo de vida mudou. Então, a gente sabe que a retomada econômica não vai ser papum, vai ter um processo lento e gradativo para que a gente consiga realmente voltar a ter o orçamento que nós tínhamos, a arrecadação que nós tínhamos. Isso faz com que a gente, voltando um pouco, tenha que fazer algumas escolhas de Sofia. Olha, isso aqui é mais prioritário, isso aqui é menos, então vai ter que deixar. Então, é isso que nós estamos fazendo, todos os dias escolhas, para que a cidade não pare, para que a cidade continue funcionando. A gente espera aí que venham recursos, eu vi que vocês estavam comentando um pouco antes sobre a votação da eleição, se vai adiar ou não a eleição. Existem aí um grupo de deputados que estão negociando o FPM, né, que é a participação dos municípios, em recursos oriundos do governo federal. Então eles estão negociando isso. Vamos ver se Guarulhos vai ter um quinhão razoável, ainda não passaram o volume de recursos, porque estão negociando ainda, obviamente, mas para que a gente consiga honrar os compromissos prioritários. Então, é o que nós estamos desejando, né? Eu, particularmente, você não me perguntou, mas eu vou acabar falando aqui. Pois não. Eu defendo que a eleição seja feita na mesma data, só que com algumas diferenciações. Dia 4 de outubro? Com algumas diferenciações. Porque a gente não sabe da segunda onda, pode ser que chegue em novembro e esteja pior. Então, ninguém sabe ao certo. Mas o que eu defendo? Votação mais ampla, então, colocando aí 10, 12 horas de votação, para que não haja aglomeração. E também, já que vai ter que se mexer na Constituição por causa dessa votação, que não seja mais obrigatório o voto. É isso que eu defendo. Que as pessoas que tiverem receio não aparecem para votar. E aqueles que quiserem votar, que votem. Mas é óbvio que isso, na prática, pelo pensamento do Congresso, não vai acontecer. Eu acho temerário essa questão da eleição avançar um pouco, não pela questão dos prazos de campanha em si. Isso aí, um mês a menos, um mês a mais, acho que não faz tanta diferença para o cenário aqui, do município. Pandemia pode estar pior ou pode estar melhor, a gente não sabe. Mas o que vai fazer diferença como um todo no Brasil são os prazos depois da eleição, né? Os prazos de recurso, os prazos de posse, porque vai estar muito próximo. Então, é isso que é um pouco temerário. Porém, obviamente que os governantes lá em Brasília estão estudando, eleitoralmente falando, eu não vejo tanta diferença. Um mês antes, um mês depois, eu não vejo diferença nenhuma. Eu só acho que a gente empurrar a eleição, pode ser que a gente, ninguém sabe, pode ser que a gente caia
em um problema maior de pandemia, se essa segunda onda realmente existir no Brasil e voltar maior. E aí o que vai fazer? Não vai ter eleição? Então é um pouco complicado. Então por isso que a minha visão é essa. Em cima do horário, obrigado pela participação, prefeito Guti, até uma próxima oportunidade. Pedro, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, prazer falar com vocês sobre os acontecimentos e tudo que a gente vem fazendo na cidade. A UPA hoje, UPA Taboão, será entregue para a população, 140 mil pessoas sendo beneficiadas diretamente. Ponto final da edição de hoje, tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas. Até lá.